Meu nome é Jéssica. Eu gostaria primeiramente, de agradecer o convite feito pelo Sr. Bauer, que me pediu para vir falar aqui um pouquinho sobre um dos métodos que foi aplicado na minha pesquisa de doutorado. O título da minha tese de doutorado é o impacto dos fatores de degradação sobre a vida útil de fachadas de edifícios. E essa tese ela aborda sobre os fatores que afetam a durabilidade em sistemas de revestimento cerâmico, tá? Em sistemas de fachada. E propõe, então, alguns modelos de vida útil, considerando os fatores com maior significância dentro desse processo. Tá? Dentre os modelos propostos na minha tese, a gente tem o método fatorial, tá? Que foi aplicado em fachadas, e é o tema que eu vou abordar aqui com vocês. Tá? Essa apresentação é uma apresentação relativamente tranquila e rápida, de poucos slides, mas de muita informação. Tá? Ela é composta com uma breve introdução sobre os fatores de degradação e depois eu descrevo aqui o procedimento metodológico para a aplicação do método fatorial. Certo? Só passar o slide aqui, né? Bom, o tempo, né? Ele é o principal fator de degradação, pois o envelhecimento do edifício ele é de ordem natural, mesmo estando entre as melhores condições possíveis aí, ele vai envelhecer. Mas a gente tem que lembrar que o tempo ele não é o único fator que vai influenciar na durabilidade do edifício. A gente tem uma combinação de fatores aí, tá? A norma 15686, ela aborda sobre o planejamento de vida útil. Inclusive, essa norma ela está em revisão. Possivelmente a gente vai ter uma nova versão aí nos próximos meses ou até mesmo ano que vem, tá? E ela é constituída por 11 partes. Na parte 7, essa norma ela refere sobre 7 classes dos fatores condicionantes de degradação e durabilidade, tá? Que são esses fatores aqui ilustrados na minha imagem. E a gente tem o fator A, que vai referir à qualidade dos materiais, o B, que refere ao nível de projeto, o C, que refere à qualidade de execução, o fator D e E fala sobre as condições de exposições, tanto internas quanto externas, o fator F fala das condições de uso, e, por fim, o fator G, que fala sobre as ações de manutenção. Os fatores que antecedem o uso, tá? O uso do edifício e as ações de manutenções vão atuar aí positivamente na durabilidade do edifício, que é os fatores que estão na coloração verde aí dessa imagem, tá? Por que esses fatores atuam de forma positiva, tá, na minha durabilidade? Porque qualquer consideração que eu fizer no meu planejamento do meu edifício, né, na definição dos materiais, no projeto ou na execução, eu consigo contribuir e prolongar a minha vida útil. Inclusive, as ações de manutenção, quando são realizadas, elas acabam, né, prolongando a vida útil do sistema. Já os fatores que atuam sobre o edifício, como é o caso do fator D, E e F, tá? Eles atuam de forma negativa, porque a gente não pode controlar eles e nem prever eles na etapa de planejamento. Então, tudo que acontecer em relação a isso vai estar reduzindo a minha vida útil. Tá? Nunca uma ação de ação climática, por exemplo, vai atuar de forma positiva na minha durabilidade, sempre de forma negativa. Tá? Ela atuando em condições normais, não vai alterar muito, mas se ela atuar em condição extensa, ela vai atuar negativamente, certo? Mesma coisa o uso, enfim. A gente tem a parte 8 da norma também, que ela fala sobre a metodologia de estimativa de vida útil aplicando o método fatorial, tá? E esse método fatorial, que é o que eu vou abordar aqui hoje, ela vai abordar sobre todos esses fatores, tá? E antes da gente falar dessa aplicação do método fatorial, vamos entender só um pouquinho melhor sobre cada um desses fatores, tá? Que são esses fatores de A, G. Então, o fator A, ele vai se referir à qualidade dos componentes, tá? E ele pode ser avaliado pelas características físicas, químicas e mecânicas do material. A especificação correta dos materiais não vão influenciar no desempenho do sistema e, por consequência, na durabilidade do meu edifício, certo? Aplicados, né, em sistemas de revestimento de fachada, que inclusive é o tema da minha tese, né, muitos dos exemplos que eu vou acabar dando aqui, trazendo, aplicados ao sistema de revestimento de fachada.
Dentro do fator A gente tem um exemplo aí, a especificação de uma placa cerâmica que não é adequada para o uso em fachada, ou até mesmo especificação de uma argamassa colante, né, que não é adequada para uma fachada. Então, especificar esses materiais aí, a gente deve considerar, tá, as condições a qual o sistema será exposto, certo? E essas considerações devem considerar, no caso de fachadas, né, desde o substrato até a camada de acabamento, certo? O fator B, então, é um fator relacionado ao nível de projeto, tá? Que ele vai descrever ali o nível de detalhe que o projetista considera. Muitas das anomalias das fachadas são reflexos da ausência, né, de projeto ou da falta de detalhamento do projeto. Como, por exemplo, aí, a consideração de elementos que descolhem a água da fachada, né, as pingadeiras. Em muitas fachadas a gente não vê ali executado e até no projeto não é contemplado as pingadeiras. Ou até mesmo a ausência de junta, né? Ou então o posicionamento errado das juntas, tá? Isso tudo são exemplos aí que caracterizam esse nível de projeto, certo? Um outro exemplo também que eu gostaria de comentar aqui é sobre os elementos de proteção solar, tá? Muitas vezes não é colocado isso no projeto e o usuário depois vem, descaracteriza a fachada, porque tem algum problema associado ao conforto térmico. Então, pensar aí nas questões projetuais, tá? Sendo assim, então, os projetos devem contemplar detalhes que proporcionem maior proteção contra os agentes de degradação e proporcionem também conforto ao usuário. Tá? Essas considerações vão, com certeza, aumentar a durabilidade do edifício. Tá? E garantir também que o meu sistema e o meu edifício atinjam a vida útil estimada, né? A vida útil de projeto. O fator C é um fator que fala do nível de execução, tá? E, né, não adianta nada eu especificar o material correto, ter um detalhe de projeto adequado, tá? Um nível de projeto adequado, e na hora de executar, não executar da forma correta, tá? Então, esses procedimentos de execução também devem ser considerados, tá? Quando for pensar na execução de um sistema, no caso de sistema de revestimento de fachada, e a execução, né, ela deve considerar condições do ambiente, se está seco, se está chuvoso, enfim, né? E também a qualificação do meu profissional. Não adianta você colocar para fazer uma fachada um eletricista, com certeza o nível de execução dessa minha fachada não vai estar adequado. Então, tem que considerar aí tanto as condições do meio quanto a qualificação do meu profissional, tá? Alguns exemplos de erros construtivos aí, a espessura elevada das camadas de revestimento, né, rebocos aí que tem mais de 10 centímetros de reboco e foi executado de forma errônea, enfim. Ou então, né, um exemplo mais comum aí em sistemas de revestimento cerâmico é o tempo em aberto da argamassa colante, né, abre o pano ali e vem assentando a placa cerâmica e acaba deixando mais tempo do que é orientado, né, e acaba prejudicando, então, o assentamento da minha placa cerâmica e a aderência da placa ao sistema, tá? E aí isso aí vai me promover, tá? Vai me facilitar o surgimento de algumas anomalias, afetando o desempenho do meu sistema e a durabilidade dele, tá? Outro fator, né? Os outros dois fatores aqui, o fator D e o fator E, que eles falam sobre as condições de exposição, tanto interna quanto externa, tá? A interna, muitas vezes, está associada ao conforto do usuário, e a condição externa está associada à exposição ao meio, aos agentes climáticos. Tá? O comportamento do sistema de envoltória, que é o sistema de fachada, ele vai depender muito da interação entre os materiais e os muitos fatores do meio ambiente. Então, temos que pensar tanto no material e onde ele vai estar exposto. Tá? Dentre as condições de exposição, né, a gente tem algumas características aí da construção, a morfologia urbana, local geográfico, clima local, enfim, tá? E gosto, né, de destacar nessa parte aí, principalmente na questão da condição de exposição externa, tá? Os fatores climáticos. Toda vez que a gente pensar neles, eles têm que estar associados, tá, à localidade do edifício. Uma coisa é uma condição de um edifício estar situado aqui, em Brasília, outra coisa é um edifício estar situado lá na Alemanha. Tá? São situações distintas
de clima, certo? Bom, o fator F e o fator G, ele considera aí as condições de uso e as ações de manutenção, né? Isso aí pode ser ilustrado aí quando um projeto ele não considera as condições internas de um edifício. E aí, quando é muito quente, o usuário acaba por instalar um ar-condicionado, tá? Isso muitas vezes implica na instalação, então, de elementos não previstos na fachada. E essa instalação, quando não é feita com cuidado, tá? E nem com a supervisão de um profissional, vai acabar promovendo ali, facilitando o surgimento de uma anomalia, né? Vai afetar o desempenho da minha fachada, enfim, tá? Então, tem que ser feito com cautela essas intervenções na fachada. Então, as condições de uso, né? O usuário tem que usar o meu sistema da forma adequada. No caso da fachada, quando for adicionar qualquer elemento na fachada, tem que ser com a supervisão de um profissional e ter um cuidado ali para garantir o desempenho da minha fachada. Já as ações de manutenção, tá? Elas são sempre executadas. Na verdade, sempre que elas são executadas, elas vão restabelecer parte do desempenho, às vezes até totalmente o desempenho ali do meu sistema, e consequentemente vai aumentar a durabilidade. Mas quando essa manutenção ela é feita de forma errônea, inicialmente ali ela recupera parte do meu desempenho. Mas com o passar do tempo, tá, as anomalias elas tendem a voltar com uma maior gravidade quando a manutenção é feita de forma errônea, tá? Quando ela é feita de forma correta, a minha fachada ela demora a aparecer as anomalias de novo, tá? Então, são vários fatores, tá? E a atuação desses diversos fatores aí dificultam, então, a minha previsão de vida útil, tá? Então, tem vários modelos aí que tentam, tá, prever a vida útil, mas é quase impossível prever precisamente isso e quantificar todas essas variáveis que interferem no processo de degradação. Então, não tem nenhum modelo que é totalmente preciso, tá? Eles podem chegar a valores próximos. E quanto mais informação eu considerar no meu modelo, melhor a acurácia dos meus resultados, melhor a acurácia da minha vida útil, tá? Tem que estar sempre pensando nessas questões. Em relação ao método fatorial, que foi proposto, né, pela norma 15686, esse método fatorial consiste basicamente na multiplicação de uma vida útil de referência com os fatores de degradação. E aí os fatores aí que eu acabei de listar, os fatores de A a G, né, que abordam todo o meu ciclo de vida útil, do meu ciclo de vida da minha edificação. Então, o resultado obtido por esse método, pelo método fatorial, ele pode trazer um valor absoluto quando aplicado a uma abordagem determinística, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, mas ele também pode trazer um intervalo de vida útil estimada, tá? Que o resultado dele vai trazer um intervalo, que é uma abordagem probabilística, tá? Quando ele traz um intervalo, a gente tem uma abordagem probabilística. Uma das grandes vantagens desse método é a facilidade de aplicação. E aí eu queria reforçar aqui que a aplicação dele é muito fácil de aplicar, tá? Mas é difícil a quantificação dos fatores, que ela é um pouco trabalhosa. Vocês vão ver aqui já já que essa quantificação ela demanda um pouquinho de atenção e depois quantifica, a aplicação é relativamente simples, tá? É importante também destacar, né, que esse resultado da minha vida útil estimada é reflexo direto, tá? Tá diretamente associado aí à minha quantificação, tá? Os meus fatores. A norma, ela sugere que essa quantificação dos fatores seja ali entre 0,8 e 1,2, onde os valores abaixo de 1, né, afetam negativamente a minha vida útil, e os valores maiores do que 1 afetam positivamente a minha vida útil estimada, tá? Então, falar agora um pouquinho sobre as características que eu considerei, tá? A minha tese de doutorado, ela foi baseada em uma base de dados, tá? Que foi construída por pesquisadores da UNB, inclusive alunos do professor Bauer, e pelo professor Bauer também, né? E essas informações contidas na minha base de dados, elas são limitadas. A gente não tem todas as informações de todos os meus fatores, tá bom? Então, não foi possível, né, quantificar todos os fatores, baseado, né, nos dados que a gente tinha. Os fatores, então, a gente subdividiu em subfatores,
porque o fator, né, o fator A, ele pode refletir a várias características do material, né? Na minha pesquisa aí, o fator A refere à dimensão da cerâmica e a cor da cerâmica. E que a cor da cerâmica, depois eu vou acabar comentando aí, foi denominado como claridade da cerâmica. O fator B, ele foi subdividido em 4 características, tá? Que se referem a elemento construtivo, a existência de juntas, a altura do edifício e a área da fachada. E em relação ao fator E, que é o fator relacionado ao ambiente externo, né? Foi considerado apenas a orientação solar, Os demais fatores a gente não contemplou, tá? No meu estudo, ficando aí como sugestão para a pesquisa de vocês, tá? Dar continuidade a esse estudo e avaliar sobre os outros fatores que não foram contemplados na minha pesquisa, tá? Por que não foi contemplado esses fatores na minha pesquisa? Por causa da dificuldade, tá? Tanto de obter a informação, tanto de quantificar, tá? Quantificar essas variáveis nem sempre é muito simples. Muitas vezes, né, os edifícios antigos não tinham documentos, tá, que especificavam os materiais, ou não tinha projeto de fachada, até mesmo quando a gente ia fazer a inspeção, o síndico, às vezes até tinha um projeto, mas ele não fornecia para a gente. Teve casos também que houve manutenção e a gente não teve informação quanto a isso. Por isso que esses outros fatores não foram considerados. Mas a gente consegue aí, se dependendo da demanda e de esforço, a gente pode tentar buscar essas informações. E aí eu destaco novamente a importância de contemplar a maior quantidade possível de fatores de estudo, tá? De fatores no estudo, para desenvolver os modelos de previsão de vida útil, certo? Vou passar o slide. Bom, isso aqui é como eu havia comentado mesmo, né? Que uma vez que esse estudo se baseia em inspeções realizadas em sítio após vários anos da construção e devido à falta de informação sobre o processo de projeto ou de execução, algumas características são difíceis de analisar, por isso que não foi considerado no meu estudo, tá? Até mesmo na época que foi construído as leis e as normas vigentes, não exigiam esses documentos, não, por isso que alguns edifícios, até os edifícios mais antigos, não têm esses documentos para a gente fazer essa análise, tá? E os fatores relacionados ao uso e manutenção, é muito difícil de obter informação e de quantificar, né? Por isso que não foi contemplado, tá? Então, falando agora um pouquinho sobre os critérios adotados, tá, no meu estudo, para a classificação dessas variáveis. Tá? Desses edifícios inspecionados, existiam diversos tamanhos de placas cerâmicas, não sendo viável fazer uma análise pontual de cada dimensão. Por exemplo, se tivesse um edifício com uma pastilha de 8 por 8, eu ia conseguir traçar uma curva ao longo do tempo para verificar a degradação do edifício com uma dimensão específica, porque eu só ia ter um caso, né, dessa pastilha. Então, a gente agrupou os meus edifícios em função de algumas características, tá? Em função das cores, tá? Eram diversas cores, e a gente classificou em função da minha absortância, tá? O critério adotado foi, então, fachadas com predominância de cerâmica com absortância igual ou inferior a 0,30 eram classificadas como fachadas claras. E fachadas com valores de absortância superiores a 0,3, classificadas como fachadas não claras, tá? A gente não conseguiu fazer em função da cor especificamente, então a gente fez em relação à claridade, como cor clara e cor não clara, tá? As colorações principais aqui da base de dados são essas cores aqui apresentadas nessa imagem do lado, certo? Em relação à minha dimensão da pastilha cerâmica, o critério foi adotado considerando a história de Brasília, né? Porque os primeiros edifícios aqui de Brasília foram construídos para o Exército Brasileiro, tá? E eles tinham o mesmo projeto, tinham a mesma forma de execução. Então, contemplava fachadas ali quase que idênticas, tá? Mesma tipologia, mesmo tamanho da pastilha, mesma coloração da pastilha. Considerando isso, então, a gente, considerando isso, né, e que esses edifícios mais antigos tinham quase todas as dimensões de pastilhas de 2 por 2, a gente classificou quanto à dimensão em fachadas com predominância de cerâmica de área igual ou inferior a 4 centímetros quadrados
classificava como fachadas de cerâmicas pequenas e superior a 4 centímetros quadrados, classificadas como fachadas de cerâmicas grandes. Tá? Passando, né, para o fator B, que são 4 subgrupos, né? O primeiro deles é em relação ao meu elemento construtivo, a gente classificou como fachada, empena e caixa de escada. Tá? Muitos edifícios aqui de Brasília apresentam essa configuração, essa tipologia aí da configuração da fachada. Então, a gente achou interessante também fazer uma análise em relação a esta característica projetual. As fachadas são as linhas frontais e posteriores do edifício, as empenas são as laterais do edifício, e a caixa de escada é onde está situado as escadas de incêndio. Tá? Outra característica projetual que a gente considerou foi em relação à existência de juntas, tá? Considerando que é comum o surgimento de anomalia na transição entre pavimentos, que foi até um encontrado do meu mestrado, a gente considerou essa questão aí das juntas horizontais na fachada, tá? E o critério de classificação foi se tem ou se não tem as juntas, tá? E aí a gente acabou percebendo, né, que nos edifícios mais antigos não era comum o uso das juntas horizontais, né? E aí vem até mesmo aí, isso é um reflexo da evolução tecnológica do processo de construção. Tá? Então, esse foi o outro critério que a gente adotou. Outra particularidade, né, da cidade de Brasília é em relação à altura dos edifícios. Os edifícios localizados aqui no plano piloto são limitados a 6 pavimentos. Nossa base de dados tem edifícios de todo o Distrito Federal. Então, para agrupar esses edifícios aí, a gente também acabou adotando o critério, tá? Em relação à altura do meu edifício, de 6 pavimentos. Então, edifícios até 6 pavimentos são considerados como edifícios baixos, e edifícios com mais de 6 pavimentos são considerados edifícios altos. Tá? O outro fator que a gente ainda, né, de característica projetual que a gente considerou, foi em relação à extensão da fachada. Tá? Ela foi classificada como área reduzida e área extensa, com valor limite ali de interface para classificação de 100 metros quadrados. Abaixo de 100 metros quadrados, áreas reduzidas, acima, áreas extensas. Tá? Esse valor de 100 metros quadrados foi considerando, né, um edifício aí de 6 pavimentos, que tem aproximadamente uma altura de 18 metros, e uma largura, né, de 5,5 metros, que é considerado um trecho relativamente estreito, né, caracterizando uma fachada de área reduzida. Considerando esses valores aí, a gente fez essa classificação, tá? Em relação ao fator E, né, que a gente considerou, que é as considerações em relação ao meu ambiente externo. A gente considerou as 4 principais orientação, tá? Que foi orientação norte, sul, leste, oeste, tá? E ela é classificada conforme o azimuth, certo? Então, o azimuth aí entre 315 e 415 315 e 45 graus, a gente classifica como norte, entre 45 e 135 como leste, entre 135 e 225 como sul, e 225 e 315 como oeste. A gente vê o azimuth da fachada, para onde ela está orientada, e classifica nos 4 quadrantes principais, certo? E aí a gente passa agora para a parte mais complicada, né, dessa metodologia, que é a quantificação dos fatores, tá? O conhecimento, né, de como são estimados os fatores e a vida útil de referência, o VURA e a vida útil de referência, é indispensável para a eficácia do resultado. Então, como eu já havia falado, a quantificação desses fatores aí e da vida útil vai influenciar fortemente no resultado. A acurácia no resultado vai ser dependente disso, tá? Depois que eu defino os subfatores iniciais e da minha vida útil de referência, eu faço o cálculo, tá, da minha vida útil estimada para abordagem determinística. Mas vamos lá. Né, do ladinho aqui tem as variáveis que eu estudei em amarelo, mas o primeiro passo é quantificar inicialmente esses meus fatores, determinar minha vida útil de referência.
Essa quantificação inicial é só para a gente fazer depois uma análise de otimização desses resultados, para a gente ter os resultados ótimos, tá? Que melhor se ajustam à nossa base de dados. Então, vou sair do slide aqui, a gente faz essa quantificação inicial dos meus fatores, tá? Define a minha vida útil de referência e depois eu faço uma análise de otimização. Eu fico variando esses subfatores até ter uma condição ótima lá, que atenda alguns critérios que eu vou mostrar para vocês. E aí a gente tem a quantificação final desses subfatores, certo? Então vamos lá, como é que eu faço essa quantificação inicial, tá? A quantificação dos subfatores, tá? Que são os fatores ali que eu dividi, ele é realizado por meio de uma análise de otimização, que é baseado em valores de vida útil encontrado em outros métodos. Então, para eu desenvolver esse método, tá, eu preciso ter realizado os outros, que é o método de transposição de pontos. Tá? Acredito que o professor Bauer já tenha comentado, se não, quem tiver alguma dúvida ou, enfim, quiser saber mais sobre isso, a gente pode marcar um outro momento para conversar sobre isso. Nessa quantificação inicial, então, a gente baseia no meu método de transição de pontos e na minha análise de otimização, eu baseio no método gráfico, que já mais para frente eu vou comentar sobre a análise de otimização, tá? E aí a norma, ela fala, né, como já tinha comentado, para classificar, para quantificar esses meus fatores com os valores entre 0,8 e 1,2, né? Classificando aí condições muito agressivas, né, variando aí para muito agressiva, agressiva, lentamente agressiva, pouco favorável e favorável, tá? Qual que foi o critério para quantificar inicialmente essas variáveis? Eu peguei lá a minha vida útil estimada, tá? A média de todas as minhas amostras, pelo método de transposição de pontos, né? Eu tenho a minha curva lá de tendência, pelo meu método gráfico, e eu transponho lá para eu estimar a minha vida útil lá com o limitador lá de 0,5. Então, vamos supor, não lembro os valores aqui, que a minha vida útil estimada pelo método de transposição de pontos foi 25 anos, tá? Aí agora eu vou pegar o valor da minha vida útil estimada do método de transposição de pontos para a cor clara, tá? Para fachadas claras. Então, vamos supor que eu tenho a minha curva lá das minhas fachadas claras, faço o método de transposição de pontos e tenho uma vida útil lá estimada de 23 anos para fachadas claras, tá? Então, a diferença da minha vida útil estimada, da minha idade, com a minha cor, foi de, para a minha cor clara, tá? Foi de 2 anos, né? Então, isso classifica aqui, vamos supor que sejam 2 anos negativos, tá? A gente classifica, então, eu quantifico, na verdade, esse meu subfator com um valor de 0,9. Se for uma diferença de 2 anos positivos, eu vou quantificar esse meu subfator como 1,1, tá? E aí eu faço isso para todas as características que eu analisei, certo? E aí que a gente tem, então, o resultado, né, que eu obtive lá na minha tese, dessa quantificação. Então, pela claridade clara lá da minha fachada, coloquei 1,1, a não clara, 1, enfim. E aí eu quantifiquei. Essa daqui é a quantificação inicial, tá, gente? Então, eu vou partir desse valor, tá? E depois vou variando esses valores, eu não, né? Na verdade, eu usei o Excel para me ajudar nessa otimização, vai variando o valor ali até atender os critérios de otimização dessa quantificação, tá? Então, de posse desses valores iniciais, eu vou calcular a minha vida útil de referência, para depois eu seguir com a análise de otimização, tá? Como é que foi feita a minha vida útil de referência? Um minutinho. Pronto. Antes de fazer a análise de otimização, é necessário definir a vida útil de referência, tá? Existem várias propostas para obtenção dessa vida útil de referência, mas tem que tomar cuidado aí para ela ser coerente e representar a realidade do fenômeno que está estudando, tá? No meu estudo, eu considerei 3 vidas úteis de referência e depois fiz a média desses 3. Quais foram essas 3 últimas, tá? Essas 3 vidas úteis que eu considerei de referência. A primeira análise aí, eu simplesmente peguei o método de transposição de pontos e obtive ali a média obtida da minha vida útil estimada. Então, para todas as amostras, eu fiz lá a minha transposição, tá? Para a minha vida útil estimada e fiz a média desses resultados. E a média deu 29 anos. Tá? Depois disso,
eu fiz uma segunda análise considerando as condições neutras. O que são essas condições neutras? Lembra que eu acabei de quantificar ali inicialmente os meus subfatores? Eu vou ver ali quais amostras que apresentaram condições neutras. O que é apresentar condição neutra? É que quando eu quantifiquei os meus subfatores, essa quantificação não apresentou mais do que 2 valores diferentes de 1. Né? Vão ter fachadas lá que vai apresentar 1 em várias dessas quantificações. Então, essas amostras em condições neutras, eu peguei todas elas e fiz uma média. As outras eu desconsiderei. Fazendo essa média aí, eu tive uma vida útil estimada aí de 33 anos, tá? Professora, e essa condição neutra, como é que você calculou a vida útil? A vida útil é lá do método de transposição de pontos. Eu só selecionei as fachadas, identifiquei as fachadas que têm essa condição neutra e peguei a vida útil estimada lá pelo método de transposição dos pontos e fiz a média, tá? E a última análise que eu fiz é em relação à análise estatística, né? É só para ver se essa relação da minha vida útil estimada da análise 1 com a análise da 2, tá? Se tem um desvio padrão aí, na verdade, um desvio em relação à média aí maior do que 5%, tá? Se fosse menor, eu considerei para fazer essa análise, se foi maior, eu não considerei, tá? O que significa essa análise aí estatística? É que eu estou vendo a minha média da minha base de dados com a minha condição neutra. Lembrando que a minha vida útil de referência é uma vida útil de referência, ela não pode ter muito aspecto ali relacionado, muitos fatores que afetam negativamente ou positivamente. Ela tem que ser uma condição neutra. Por isso que a gente faz essa relação da minha base de dados por completo com as condições ali, com as fachadas que têm umas condições mais neutras, né? Para a gente ter uma vida útil de referência, para ela ser referência ali da nossa base de dados. E aí, considerando essas 3 análises aí, a gente fez a média deles e adotou daqui para frente agora a minha vida útil de referência com o valor de 33 anos. Então, para aplicar a metodologia, 33 anos de vida útil de referência, tá? Depois disso, então, a gente faz a análise de otimização, que eu acho que é a parte mais complicada e densa dessa apresentação. Tá? Aqui eu acho que já devem ter surgido alguma parte aí na parte de quantificação, dúvidas, né? Mas agora acho que é realmente onde mais pega a dificuldade, tá? Dessa quantificação final dos meus valores. Então, depois que eu quantifico inicialmente, defino a minha vida útil de referência, eu faço essa análise de otimização. Essa análise de otimização é muito importante para a gente garantir sentido físico e algumas questões, né, associadas à estatística, tá? Se essa nossa metodologia ela é estatisticamente válida e se ela tende a ter um comportamento similar ao que a gente obteve lá no método gráfico. O método gráfico é um método de regressão simples não linear, que quem olhou a minha tese, não sei até onde o professor Bauer comentou aqui, teve uma análise lá que eu tracei várias curvinhas lá não lineares de cada característica. Então, a gente vai ver ali se tem sentido ou não essa aplicação do método fatorial determinístico com o meu método gráfico, tá? Então, sobre os critérios de otimização, o primeiro deles, tá? É o valor extremo. Então, eu pego a minha vida útil de referência, a minha quantificação inicial e quantifico e calculo a minha vida útil estimada. E eu vou ver ali se todos esses resultados tiveram valor, tá? Da vida útil estimado inferior a 60 anos. Por que eu preciso considerar isso? Tá? Porque várias pesquisas aí na literatura falam, tá? Que o valor está em torno de 60 anos. E aí a gente colocou, então, esse critério ali, esse balizador, até mesmo no sentido físico, das fachadas de Brasília, tá? Ser inferior a 60 anos. Então, isso aí é um valor máximo mesmo, tá, gente? É o valor extremo. Então, atendeu esse critério, eu sigo para o próximo, tá? Como é que eu fiz isso lá no Excel? Eu coloquei, obviamente, tudo meio que automatizado e ele ficava variando. Professora, eu tive um caso lá que o valor foi superior a 60 anos. O Excel já colocava a condição lá
ele ficava alterando aquela quantificação inicial, ele ficava alterando até atender esse critério. Quando ele atendeu esse critério aí de ser todas as amostras inferior a 60 anos, ele passa para o próximo critério, tá? E aí o próximo critério é a relação da minha vida útil estimada pelo método fatorial determinístico e pelo método gráfico, tá? E aí são questões de estatística aí dessa relação, que não pode variar mais do que 5%, tá? Para ter ali modelos que sejam semelhantes, para a gente não ter esse desvio, né? Muito grande de uma amostra. Sei lá, uma amostra fala que a vida útil estimada pelo método fatorial determinístico é de 50 anos e o método gráfico fala que é 25. Esses valores são meio que absurdos, né? Então a gente faz essa análise estatística aí, tá? E aí eu preciso garantir, então, que a relação do meu fatorial determinístico para o meu método gráfico seja inferior a 5%. Tá? Que é a média, né? Na verdade, é a média de todas as estimativas, de todas as amostras, não é de amostra a amostra, tá? Amostra a amostra é o caso do quarto critério aí, que é o excesso de falha. Ele faz ali de amostra a amostra. E aí a gente tenta atender a todos esses critérios. Então, ele vai variando ali os valores, tá? Da minha quantificação até atender todos, certo? Isso aí é feito de forma automática para atender todos esses critérios. O terceiro critério, que é em relação à convergência, tá? É que o desvio padrão, né, seja o mais próximo de 1, não sendo muito diferente. Geralmente, quando esses padrões aqui estatísticos, na verdade, os 4 últimos aqui está bastante associado à estatística, quando um é atendido, os outros tendem a atender também, tá? Excesso de falha aqui é para a gente não ter essas diferenças discrepantes, como eu comentei aqui, sei lá, o fatorial determinístico fala que é 50 anos e o método gráfico fala que é 25, né? Isso não está convergindo muito com a tendência da base de dados, né? Por que um método fala que é 25, o outro fala que é 50? Alguma coisa está errada. Então, a gente faz essa otimização para ter uma convergência aí dos resultados, tá? E a racionalização é para ter, né, para garantir, na verdade, os resultados ótimos, né? Que aí permite tanto uma parte negativa como positiva, tanto o método fatorial apresentando os valores de vida útil inferior quanto superior, certo? Como falei para vocês, essa parte aqui ela é um pouco mais complicada, um pouco mais densa, e tem que ser analisado bem criteriosamente sobre cada um desses critérios. Não é muito difícil, mas entender sobre cada um deles, como que faz essa otimização, facilita bastante. E depois dessa que eu acho que o grande gargalo do método fatorial é essa quantificação final, tá? Essa análise de otimização, e depois que faz essa análise de otimização, é só aplicar o método. E aí realmente vem a vantagem do método aí, que é aplicar, né? Depois de quantificado aí os meus subfatores, né? A quantificação final. Esse aí foram os valores obtidos na minha tese, tá? Da base de dados. É só aplicar, certo? E lembrar também, né, que essa otimização, né, quando ela for finalizada, a gente tem que ficar verificando ali se faz sentido físico ou não. Por exemplo, a literatura fala que fachadas claras tendem a ser mais duráveis do que a não clara. Pode ser que no processo de otimização ali, você encontre um valor, tá, de fachadas claras maior do que o não clara. Né? E aí, pensando ali na formulação, o das fachadas não claras tem que ser inferior ao de fachada clara. Tá? Então, tem que ter essa convergência. Quando isso não acontecia lá, eu editava lá manualmente, voltava para o valor inicial. A característica que não atendia essa condição física aí, no sentido físico da minha característica, eu voltava para o valor inicial dele e pedia para otimizar de novo. Tá? E aí é um processo relativamente longo, na verdade só não é tão longo porque o Excel calcula tudo para a gente precisa ficar calculando. E aí a gente chegou nessa quantificação final. Tá? Então, esse sentido físico aí garante que o resultado seja o mais realista possível. E aí, então, depois disso, depois de quantificar no final aqui,
eu gerei os meus resultados, apliquei lá para cada amostra a quantificação, a vida útil de referência de 33 anos e calculei de todas as amostras. E a gente teve, então, uma média final aí de 23 anos, tá? Para o método fatorial determinístico, certo? Não vou explorar muito aqui sobre os resultados, que eu acho que não é o objetivo. Espero ter esclarecido algumas coisas. Qualquer coisa, estou à disposição, tá? Se ficar alguma dúvida, o professor Bauer pediu aí, acho que ele nem viu a apresentação, acho que vai assistir junto com vocês. Mas estou à disposição. Inclusive, professor, se precisar que eu venha aqui, você me manda uma mensagem aí que eu venho, tá bom? E é isso, gente. Obrigada pela atenção de todo mundo e até mais.